são mais importantes que outros, que é o que aconteceu com os discípulos de Sócrates, né? E sempre vai ter aqueles discípulos que vão escrever mais, que vão ficar mais famosos, que vão estar mais assim, mais holofote, né? E é o caso do Platão, né? O Platão, ele ficou em Atenas, ele era ateniense, ele criou uma escola, ele teve lá toda uma situação onde ele acabou se transformando numa referência para quem pensava, né? Para quem gostava do Sócrates. Paralelamente a isso, não tem nada a ver com isso exatamente, né? Você tem o aparecimento de alguns personagens, inclusive que tem referência também no texto bíblico, né? Que são os médicos, né? Os iatros, né? Iatros é a mesma coisa que médico, né? Daí o termo, né? Iatrogenia, né? Iatrogenia é quando você tem um erro médico, né? E aí é o termo que se usa juridicamente para poder fazer um processo para o médico que errou lá, né? O paciente foi com um problema na perna direita e amputar a perna esquerda do cara, né? Erro médico, né? E aí, então, surgem os iatros, né? E eles vão se desenvolver, a sua ciência, a sua parte técnica, né? Vai se desenvolver primeiro, a gente vai ver já já isso, mas depois a gente vai ter um desenvolvimento filosófico dessa prática, que vai transformar em uma ciência, né? A ciência médica. E o grande nome, né, da ciência médica é o Hipócrates, que a gente vai ver já já. O Hipócrates, que até hoje, né, ele é reverenciado, né? O Hipócrates é aquele que tem o símbolo dele, né? É um cajado, assim, com uma serpente ao redor dele. Vocês já devem ter visto, né? No símbolo da medicina, né? Já. Por isso a serpente, então. Por causa dele. Isso. Oi? É por causa dele a serpente, então? É por causa dele, né? Porque tem a ver com um deus chamado Esculápio, que a gente vai ver já já, né? Que era a referência, né, do Hipócrates sobre o que é ser um médico, né? Então a gente vai ver já já isso. E tem a ver também com a constelação de serpente, né? O serpentário, que é uma constelação lá do Zodíaco, menos famosa, né? E ela é dedicada a esse deus Esculápio, né? Esse homem-deus. Daí vem, então, a ideia de que essa serpente enrolada no bastão, ela é um símbolo da medicina. Ela vai aparecer também na Bíblia, lá quando os judeus, né, os hebreus, estão andando no deserto, e aí começam a ser picados por serpentes, e Moisés levanta um ídolo, né, uma imagem, né, de serpente, e quem olhasse para aquela serpente era curada, né? Ou seja, a ideia da serpente ser um símbolo mágico, né? Ela é muito antiga, muito, muito, muito antiga. Do mesmo jeito que Paulo, né, foi picado lá. Pela víbora. Aí eles falaram, você é do mal, que não sei o que, os deuses estão te punindo. Eles deveriam pensar isso, né? É por isso, né, Isso, cara? isso. Aí eles falam assim, né, nesse texto é bem interessante, né? Porque ele fala assim, ó, a justiça não te abandona, né? Eles tinham naufragado, né? Não é isso? Isso. Eles tinham naufragado, né? E aí ninguém morreu, né? Todo mundo foi pra praia. Aí todo mundo morrendo de frio, né? Fizeram lá uma fogueira. O Paulo vai lá perto da fogueira, vai pegar uma madeira e a cobra pica, né? Aí fala, pô, mano, você já se afogou, já afundou o navio. E agora a cobra pica, você estão caçando, os deuses estão caçando você, né? Porque quando ele fala a justiça não te abandona, justiça em grego é dike, né? De onde vem dikaios, né? Dikaios que é o justo, né? Dike. E Dike é o nome da deusa, a deusa da justiça, aquela que está na frente do fórum, né? Aquela que tem os olhos vendados, né? E a balança, né? Entendeu? Então é como se os gregos dissessem para ele assim, olha, a deusa da justiça não te abandona, ela tá te caçando, né? Porque você fez alguma coisa de muito ruim. Porque lembrando que Paulo estava sendo levado como preso, né? Para Roma, na ilha de Malta ali, ele naufragou, né? Então e aí a serpente, né? Ela é um símbolo ambíguo, né? No caso da nossa percepção, porque ela é tanto uma coisa de morte, né? Do veneno, mas também representa a vida também, de muitas formas. Não confundir com o cajado do deus Hermes. O cajado do deus Hermes tem duas serpentes entrelaçadas, né? Uma representando a vida e outra a morte, né? Um representando, né? Vamos dizer assim, o caminho da verdade em si e o outro da interpretação, né? Então tem dois cajados de serpente aí, né?
o cajado de Esculápio, que vai ser o símbolo de Hipócrates e será o símbolo da medicina, que é o cajado com uma serpente só, que parece ser uma coisa assim mais antiga do que a gente pensa, né? Até no texto bíblico ele aparece, e o cajado de Hermes, que é com 2 serpentes. Ok? Tá aqui? Pensei que era só da Bíblia. Não, Pensei ele que o aparece símbolo da medicina tinha vindo da Bíblia. Não Mas veio veio da de Bíblia, antes não. ainda. Veio de antes Não, ainda. não veio de antes, veio de depois, né? Porque essas figuras, elas são posteriores ao texto de Moisés lá, né? Mas assim, o que eu Não, quero dizer... sim, mas eu acho que são posteriores, mas o escrito veio a ser conhecido só depois, né? Que era só o judeu conhecia, né? Não, então, isso que eu tô falando. Os egípcios têm também o símbolo da serpente, né? Os asiáticos também têm o símbolo da serpente. Esse símbolo é um símbolo dos índios americanos também tinham. Então é um símbolo meio que parece assim, meio coletivo universal, sabe? Universal, entendi. É uma coisa meio mágica, tá? Isso é bem importante se dizer. Lembra que quando Moisés, né, foi se apresentar para Faraó, né? Os sacerdotes do Faraó lá faziam a mágica de transformar o cajado em serpente, né? Isso mesmo. Então, assim, esse é um símbolo de magia, na verdade. Né? O que é a magia? Magia é você transformar a realidade, né? É mudar a realidade. Então, em que sentido, né, a serpente transforma a realidade? Olha, a realidade é que as pessoas, elas morrem, né? E a serpente está representando ali uma forma de você curar a pessoa, né? A cura, vamos dizer assim, é menos natural do que a morte. Não faz sentido pra vocês? Isso aí, faz sentido. Faz sentido, né? Quer dizer assim, eu peguei coronavírus, né? Por exemplo, o que é o normal? Normal é morrer, né? Mas aí eu pego, coloco remédio, né? O meu corpo reage e tal. Pô, isso eu posso considerar um milagre, né? Posso considerar uma coisa mágica, né? É nesse sentido que quer dizer, né? Então você pega lá, vou fazer uma cirurgia, né? Pô, vai abrir meu corpo, né? Vai arrancar para fora as coisas, vou morrer. E aí você vive, né? Então é um símbolo mágico, né? Que hoje a gente sabe que é ciência, né? Mas na época, mais... Tranquilo? Feitiçaria hoje, né? A maioria fala com feitiçaria hoje. Feitiçaria, né? Eu tô usando aqui a palavra magia, né? Feitiçaria, como uma espécie de sinônimo, né? Para dizer de transformação da realidade, né? Que opera, né? Muda a realidade como a gente quer, né? É mais ou menos isso que eram esses símbolos, né? Que depois vão se transformando cada vez mais em símbolos que evocavam um período histórico onde a gente não sabia a ciência por trás daquilo. Né? Hoje a gente sabe a ciência por trás daquilo. Bom, então, os médicos, né, o iatrós, né, ou o terapeutes, né, veja bem, né, ali, ó, o terapeutes, né, terapeutes da onde veio a terapia, certo? Terapia da psicóloga e a terapia também do médico, né, o médico vai te passar lá os remédios, que é uma terapêutica, né? Então, as duas palavras significam médico. No texto bíblico aparecem as duas, né? No texto, especificamente, quando Paulo apresenta Lucas, né, esse aqui é o Lucas, né, um médico amado, né? Ele usa o termo iatrós, né? Iatrós, ou seja, ele é um médico técnico, né? Enquanto que o terapeutes, né, ele era uma espécie de um médico, vamos dizer assim, mais medicinal, espiritual, assim, sei lá. Tem uma pegada um pouco mais dialógica, de falar com o paciente, de tentar entender, né? Entender Entendi. holisticamente o que está acontecendo, né? A ideia do terapeutas, né? Mas depois isso vai acabar, né? Mas no começo era isso, né? Quer dizer, o iatrós é o cara que ele vai lá, vai suturar, vai fazer aquele trabalho do médico extensionista, né? E o terapeutas é aquele que vai fazer o médico diagnóstico, né? Aquele que vai conversar com o paciente, vai tentar entender, né, assim, quais são as variáveis que estão causando tal doença, né? Mas eles se confundem, os dois, né? Só estou falando esses dois termos porque às vezes eles aparecem, né? Mas eles se confundem, né? E o que eram esses médicos, né? Esses iatrós e terapeutas, né? No começo da história lá. Eles eram sacerdotes, né? Na Grécia Antiga, sacerdotes de Asclépios. Asclépio é o nome grego do Esculápio,
que é o nome romano do mesmo deus, né? E você sabe que tem isso, né? A Vênus romana é a Afrodite grega, né? O Júpiter romano é o Zeus grego. O Mercúrio romano é o Hermes grego. O Marte romano é o Ares grego, né? Então você sabe que na cultura romana você tem os mesmos deuses dos gregos, só com outros nomes. Tranquilo? Mas eles entendiam que eram o mesmo ou eram deuses diferentes? Não, era o mesmo deus, só que eles tinham, assim, algumas características mais avantajadas. Por exemplo, né? O Zeus, né? O Zeus grego, ele era mais um rei que, vamos dizer assim, ele era um rei que coordenava os outros reinos, né, dos deuses, né? O mar, as florestas, né, o submundo, né? De uma maneira um pouco mais democrática. Então a gente conversa, diálogo, né? Aquele negócio assim mais político, né? O Júpiter, que é o Zeus romano, ele é muito mais assim militarzão, assim, muito mais impositivo, né? Ele consegue as coisas pelo poder da força. E essa é a característica de todos os deuses romanos, né? O Império Romano é um império de guerra, né? É um império de exército. Então todos os deuses dele terão esse aspecto guerreiro, né? Espada na mão, escudo, força, batalha. Enquanto que os deuses gregos têm um aspecto um pouco mais pacífico, né? Mais ligado a comércio, mais ligado assim ao cotidiano da vida. Entra naquela parte que a gente estudou, quando a gente transforma Deus com o sentimento do humano. Isso mesmo. Tem um nome, Antropopatia. Antropopatia no caso. É isso mesmo, é isso mesmo. Então os deuses são os mesmos deuses, assim como são os mesmos deuses egípcios, tá? O grego, o egípcio e o romano, eles meio que misturaram seus deuses. Então você vai encontrar os mesmos deuses nos três. Só que a cada cultura. Oi? Pode falar. Foi mal. Só que a cada cultura nova, esses deuses ganham aspectos daquela cultura, né? Entendi. Como se fosse hoje, o deus da Universal é diferente do deus do Isso. Valdomiro, que é diferente do deus do cara da Lagoinha, que é diferente do nosso. Eu advogo exatamente isso, assim, seria o mesmo Deus, mas com aspectos muito particulares, né? Aqui a gente puxa mais para esse lado, lá a gente puxa mais para outro lado, né? E aí você puxa tanto que um e o outro já não reconhecem eles, né? Eu não reconheço o direito de Deus da Universal, mas eu sei que é o mesmo Deus. É Jesus Cristo, né? É a Bíblia e tal, mas é tão diferente que parece que não é o mesmo, né? De boa? E aí, Thiago? De boa. Tranquilo, tá? Muito bom isso aí. Tá excelente. Tá bom, né? Interessante. Então assim, então vamos lá. Bom, então os sacerdotes, então, eram eles que praticavam medicina, né? Nos primórdios dos primórdios, né? Que o Lê não tá aqui agora para falar sobre a série Vikings lá. Na série Vikings lá tem também essa questão, né? O sacerdote, né? Você pega, por exemplo, a tribo indígena, qualquer tribo indígena, você tem lá a figura do pajé, né? O pajé, ele é um sacerdote, né? O pajé é um sacerdote que também é um curador, que também é alguém que traz lá, né, elementos de medicina, né? De terapêutica. Na religião do candomblé, normalmente o sacerdote, né, ele também é alguém que vai trazer as curas, né, os banhos de erva, né, o banho de pipoca, os trabalhos, né, as orações, as velas, as recomendações. Então, a ideia de juntar, né, sacerdote com medicina é muito comum. Tão comum que hoje nós temos, né, a Cruz Vermelha, que é a maior instituição de saúde do mundo, que é uma instituição historicamente religiosa, né? A Cruz Vermelha é a cruz de Cristo, né? Então, religião e saúde sempre foram coligados, né? Os primeiros médicos eram padres, eram monges, as primeiras enfermeiras, médicas eram irmãs mulheres, né, tal. Então tá muito ligado com isso, na Grécia Antiga não é diferente. Aí havia, na mitologia grega antiga, um centauro chamado Quiron. Já ouviram falar dele ou não? Não, eu nunca escutei. Nunca escutou o Quiron, né? Quiron. Ah, tá, porque eu tava lendo embaixo. Tem o Quiton, né? Aí tem o Quiron em cima. Embaixo é o Quiton. Quiron é o centauro mais famoso de toda a mitologia grega.
Por que ele é mais famoso? Né? O que deixou ele tão famoso assim? Bom, principalmente porque ele foi o tutor do Hércules, ou Heracles, né? O Heracles para os gregos, né? E o Hércules para os romanos, né? Então ele ensina o Hércules, né? Ele educa o Hércules desde criança, e o Hércules é simplesmente o maior herói da Grécia Antiga, né? O maior herói de todos os continentes. Vocês têm de toda a história mitológica, né? Para ter uma ideia, Alexandre o Grande, né? O maior imperador do mundo, ele queria ser Hércules, né? Ele queria conquistar tudo para que ele pudesse ser reconhecido como Hércules. Né? E todo imperador romano queria a mesma coisa, né? Queria ser como Alexandre o Grande para ser como Hércules, né? Então, o que não vai aparecer na mitologia grega em várias histórias, né? Ele vai encontrar com Perseu, vai encontrar com o Hércules, vai encontrar com o Teseu, vai encontrar com todos, né? Com Aquiles, né? Com vários e vários e vários personagens da mitologia grega. E ele é um cara, o Aquiles, né? Ele é um centauro muito inteligente, conhece todos os mistérios de todas as artes, todas as estratégias de guerra, todas as armas, todos os encantamentos, todos os remédios. Ele assim, é o cara assim, que é o Google da época, é uma biblioteca, um crânio assim, da época. Né? E aí, o que vai acontecer, né, é que vai ter um deus chamado Apolo. Apolo, vocês lembram quem é? Da guerra, não é? Não, da guerra é o Áries. Tá, o Apolo é o deus do sol, da razão, da precisão, da matemática e da beleza. Então ele é o deus bonito, é o deus que tem um arco e uma flecha, né? E ele nunca erra nenhuma flechada dele, né? Ele é o deus do sol, então representa a luz. Ele é o deus da matemática, ou seja, representa a ordem, né? Representa aquilo que é de mais harmônico, né? Então, o Apolo é talvez o deus mais adorado de todos os deuses por ser a representação da ordem cósmica, né? O Apolo, ele vai se apaixonar por uma mortal, por uma mulher mortal. Isso acontece direto, né? Os deuses toda hora estão se apaixonando por mortais, né? Chamada Coronis. E aí ele se apaixona pela Coronis, né? Ele desce lá pra Terra para falar, para seduzi-la, né? E ele é um deus, né? Ela é uma mortal, ela não vai conseguir resistir e vai acabar cedendo, né? E vai tendo relações sexuais com Apolo. Só que Coronis não gostava do Apolo. Coronis gostava de um outro cara, de um outro mortal, né? E enquanto Apolo não estava perto do Coronis, né, que o Apolo vinha, né, se encontrava ali, ficava com a Coronis, depois voltava lá para o Monte Olimpo, né? Enquanto o Apolo não estava com a Coronis, né, a Coronis ficava de chamego com outro cara, né, que é quem ela gostava de verdade. Aí uma pomba viu a Coronis com aquele outro cara e resolveu ir lá para o Monte Olimpo e contar para o Apolo que ela estava colocando um chifre na cabeça dele, né, galhada, né? E fala, olha, Apolo, a Coronis está te traindo, né, com outro cara lá, né? O Apolo fica com muita raiva, e transforma aquela pomba em um pássaro negro. Daí surgem, mitologicamente, os corvos, né? E os corvos são animais, né, que evocam a questão da má sorte, né? Coisa ruim, né? O corvo é algo de coisa ruim, né? Da mitologia. Que culpa que a pomba tinha? A culpa era da mulher. Não, ela não tinha culpa nenhuma, mas é que assim, né? Quando os deuses ficam com raiva, todo mundo que tá perto se ferra. Entendi. Quem tem culpa, quem não tem. Esse é um grande problema, né? Quer dizer, o Poseidon tá bravo, e por isso o mar ficou revolto. E aí 30 navios afundaram. Que culpa eles tinham? Nenhuma, mas é que ele estava bravo. Entendi. Entende? Vou te contar uma história rapidão aqui, ó. Vocês sabem, conhece a história da Medusa? Sim, seja... Conheço, a Medusa a gente conhece. Conhece, né? Sabe por que ela virou
por que ela virou aquele bicho, aquele monstro? Não. Medusa era uma sacerdotisa virgem do templo de Atenas. E ela era tão bonita, tão bonita, tão bonita, que as pessoas começaram a ir no templo não para ver, não para cultuar Atenas. Não é Atenas, não, é Afrodite. Não para cultuar Afrodite, mas para ver a Medusa. Eu não lembro se agora era Afrodite ou era Atenas, era uma das duas, tá? Então, ela era sacerdotisa do templo lá, da deusa, virgem, ela era tão bonita que as pessoas estavam deixando de ir lá cultuar a deusa só para ver a beleza de Medusa. Um dia a Medusa estava andando no mar, na areia do mar, o Poseidon olhou para Medusa e falou, quero. E aí então ele sai do mar, pega a Medusa, leva ela para dentro do templo de Atenas, eu acho, e lá ele estupra a Medusa. Ele estupra a Medusa. A deusa fica sabendo que ela, a Medusa, foi estuprada pelo Poseidon, maculando o templo dela, e transforma a Medusa num monstro. Que pouco que a Medusa teve? Nenhuma. Mas o que a Medusa é? Uma mortal. O que o Poseidon é? Um deus. O que a Atena vai fazer com o Poseidon? Nada. Ela vai fazer o que com o Poseidon? Ele é um deus. Então em quem cai o B.O.? Entendi. Isso é sempre, na mitologia grega, isso sempre acontece, sempre. É com Hércules, é com Apolo, é com Teseu, é com Perseu, é com Zé. Sempre, sempre. Sempre os humanos pagam o pato das tretas dos deuses. Por isso que os deuses gregos não são exatamente bons. Não são bons, né? Eles não são bons, eles não são legais, eles não são assim. Eles são seres que a gente tem que ter medo deles, né? E fazer o sacrifício para eles, para que eles não fiquem com raiva da gente. Tranquilo? Tranquilo. Aí você fala assim, mas isso aqui é lá do grego, né? O cristão não pensa assim. Aí eu falo para você, quantas vezes você ouviu alguém dizendo, se você fizer isso aí, Deus vai te castigar. Se você fizer isso aí, a ira de Deus vai vir e vai pegar você, o seu filho, sua mulher, sua casa, a sua igreja e tudo mais, né? Quer dizer, isso é referência, né? À mitologia grega, né? Por quê? Porque um Deus que sabe tudo, ele é capaz de punir somente aquele que faz o mal. E não precisa punir todo mundo ao mesmo tempo, né? Tranquilo? Tranquilo. Bom, então na mitologia, então, o Apolo, então, ele foi lá, né? E aí ficou sabendo que a Coronis estava traindo ele. E quando ele volta, então, aí ele vem muito bravo para Coronis, né? E joga a Coronis numa pira funerária. Né? Joga ela num fogo, né? E ela começa a queimar, mas ela grita, fala assim, olha, você está me matando e matando junto comigo o filho que é teu. Porque ela ficou grávida. E aí, então, o Apolo, arrependido, né? Ele pega e tira o filho de dentro dela, a mulher morre, né? Mas o filho, ele vive. E esse filho é chamado de Quiton. Esse Quiton, que é filho, né, do Apolo, ele vai ter um discípulo, e esse discípulo... perdão, não, tô errando. Esse filho é o Asclépio, é o Asclépio, tá? Esculápio. Aqui embaixo, Thiago, o Quiton ali é Quiron também. Eu que errei Quiron? É Quiron também. Tá. E aí ele vai levar, né, o Asclépios para o Quiron cuidar, porque a mulher dele, a mãe, morreu, e esse cara, né, esse Asclépio, ele é mortal, né? Ele é meio, né, semideus, né? Ele é meio humano, meio mortal. E na educação que ele vai ter do Quiron, ele vai se tornar um grande curador. E vai ser chamado em vida, né, na mitologia, de o médico salvador. O médico dos médicos, né? Título esse que vai reaparecer novamente para Jesus, certo? Jesus é o médico dos médicos, né? Então, quando você fala que Jesus é o médico dos médicos, você está, de certa forma, fazendo uma associação de Jesus com o Esculápio.
Agora, olha que interessante, né? O Esculápio, então, ele não é um personagem real, ele é um personagem mitológico, né? Ele vai fazer tantas coisas boas, né? Tantas curas. Na época, ele parece que ele desenvolveu uma fórmula que fazia, inclusive, com que pessoas mortas voltassem à vida. Ou seja, ele ressuscitava pessoas. O que vai causar a raiva do Hades, né? Que vai pedir para Zeus punir o Esculápio. O Zeus vai lá mandar um raio, né? O Esculápio vai morrer e depois o Apolo vai falar: olha, Zeus, ele era meu filho, ele era um cara muito bom e tal. E aí vão fazer ele renascer e virar Deus, né? E aí vai criar-se um culto ao redor dele. Esse culto é o culto dos Esclapíades, que serão os novos médicos, né? Vou fazer aqui um adendo. Oi? Como é que chama os médicos dos médicos aí mesmo? É Esculápio. Esculápio. Que fazia. Esculápio. Que tá em páreo aí com Jesus, né? Que você falou? Isso. É o mesmo título. Esculápio. Beleza. É o mesmo título. Então Jesus recebe um título de um deus pagão. Mas por quê? Porque aquela característica boa daquele deus pagão é reconhecida pelos gregos na prática de Jesus das curas. Esculápio se torna um deus, então. Esculápio se torna um deus, ele vai ter os seus adoradores, né, que serão os médicos, né, os Esclapíades, e eles serão curandeiros. Mas né? esse cara é real, então, esse Esculápio? Não, ele é um cara mitológico. Os mesmo? Esclapíades são reais, que são os discípulos. É como se fosse assim uma espécie de culto, né? Culto ao deus Esculápio. Então ele é o filho de Apolo com Coronis, né? Filho de Apolo com Coronis, educado pelo Quiron. Tá de boa? De boa. Tá, Uma de coisa boa. que eu esqueci de perguntar. Provavelmente, então, o Lucas era daquela escola lá que você falou, de... Isso. O Lucas, ele era um Esclepíades, provavelmente. Ele era tipo, pode ser que ele seja também um sacerdote? Você falou E que... ele não é assim, ele é um sacerdote de Esculápio, sim. Ah, tá, entendi. Os médicos conhecem essa história? Oi? Os médicos hoje em dia conhecem isso? Ah, Você tá de sacanagem, meu. eu acho que não, hein? Pô, mas tem que conhecer, né? Porque olha só a história. Eles devem ter isso lá no primeiro ano de faculdade, mas depois do Nem segundo ano bola, já né? esquece. Já esquece, né? A nossa escola, a nossa metodologia é muito fraca, né? Muito fraca. Quer dizer, a formação do médico ela tem que ter uma formação também de mitologia, né? De filosofia, né? E aí os caras não tem isso, não. Médico no Brasil, cara, vou falar uma coisa, ó. Médico no Brasil é um técnico. Ele não é um cara que não é um cara assim da mente, né? Ele é um cara, ele é um cara que sabe fazer coisas técnicas, né? Que é o médico tradicionalmente, né? O médico não é filósofo, né? O médico ele pode ser um filósofo e um médico ao mesmo tempo. Mas no geral, por exemplo, a cada, sei lá, né, 10 mil médicos você encontra, um deles é um cara que tem, né, uma noção de raciocínio, né, uma noção de filosofia melhor. A maior parte deles é o cara que faz um trabalho técnico ali, que é um trabalho reconhecido, né? Dá dinheiro, mas é técnico. Tem um médico amigo nosso, né, o Abrão, né? Ele fala assim, cara, qualquer um que abrir um livro de medicina, um livro de cirurgia, opera qualquer um. Claro, né? Ele tá exagerando, né? Mas o que é uma cirurgia, né? Você vai cortando no lugar certo, costurando a coisa certa e fechando do jeito certo. É isso, né? É uma técnica, né? Não é muito mais do que isso. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Bom, só abrindo um adendo aqui novamente, então, né? Vocês conhecem o Rodrigo Silva, né? Aquele arqueólogo, certo? Sim. Uhum. O Rodrigo Silva, então, ele vai fazer um programa, né? Daquele Evidências, né? Lá no tanque de Betesda, onde Jesus teria curado aquele paralítico, né? Aquele homem que não andava. E aí ele vai lá em Israel, num lugar onde aparentemente era esse tanque de Betesda. Porque a descrição é parecida, né? Tinha cinco colunatas, né? Era para baixo, tinha lá o tanque e tal, né? E aí ele fala que ele encontra lá, nas paredes,
inscrições e símbolos de Asclépio, de Esculápio. Ou seja, o que aparentemente acontecia é que havia um culto a Esculápio no tanque de Betesda. O que acontecia lá não tinha nada a ver com religião judaica, era religião grega. Ficava do lado do templo, né? Então, aquele anjo que descia na água, na verdade, não é um anjo no sentido bíblico, é um anjo grego, né? É um espírito, é um daimon grego que trazia a cura de Esculápio. Entendi. Eu imaginava assim também. Eu não entendi que que o anjo descia lá. Eu entendi que tinha Isso. alguma coisa espiritual ali no meio. Exatamente. Ou seja, é um culto pagão, né? É um culto, é um culto é uma macumba ali, né? É uma feitiçaria. E aí torna o texto mais interessante, né? Porque Jesus, ele vai no terreiro de macumba e cura um cara lá dentro. Cura de verdade, né? E cura de verdade, né? Então é bem legal você pensar isso, né? E outras questões do texto também. Mas só pra gente entender que Esculápio era um cara tão. Era um culto, né? Era um personagem tão famoso que você encontraria ele em todos os lugares que havia uma casa de recuperação, né? Uma casa de tratamento. Inclusive, em todos os restaurantes havia havia o símbolo de Esculápio, né? Porque vocês sabem, mas a palavra restaurante vem da palavra restaurar, né? E o restaurante é o lugar onde você restaura a saúde das pessoas por meio da comida. Então, o restaurante é um hospital, né? Ele é uma espécie de lugar de cura. Daí a ideia, por exemplo, do bom samaritano que paga a hospedaria para o judeu que foi assaltado, né? Aquela hospedaria é um restaurante. Ela é o quê? Ela é um lugar onde você vai poder deitar, comer, se restaurar para poder continuar a sua caminhada. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Então, Esculápio é o deus da medicina, então. É o deus da medicina. É o deus da medicina. Bom, então aí o que acontece, né? O culto a Esculápio vai ficar um culto muito famoso, né? E aí vão aparecer médicos leigos, né? Que vão surgir com conhecimentos de ervas, né? Com alguns conhecimentos de medicina. E aí vão viajar de um canto para o outro para poder praticar a sua técnica, né? A sua arte, né? E assim ir curando as pessoas. Eles sempre se ligavam, né, aos templos da Asclépio, né, a Esculápio. Então, geralmente tinha lá um cara que era o médico mais velho que ficava no templo. Aí ele treinava, né, os médicos menores, né, os novatos, né. E quando esses novatos eles iam viajar para uma outra cidade, lá eles iam para o templo da outra cidade, lá eles encontravam o outro ancião, eles pegavam informações da outra cidade e ia passando essa informação, né. Então tem uma doença que apareceu lá em Mileto. Aí, daqui a um tempo, essa doença ela já é conhecida lá em Tessalônica, porque esses médicos viajantes, né, esses iatrós, eles iam levando documentos, levando informação, levando, né, os diagnósticos, né, os anamneses, e ia trocando uns com os outros, né. E aí vão formando, né, vários núcleos, né, de medicina. E alguns deles começam a ficar bem famosos, né? Um mais famoso, né, de todos é o Hipócrates, que está ali na frente, né? Mas também tem o Alquemion, né? O Alquemion, que ele era um pitagórico, então ele já tinha um conhecimento filosófico, né, da harmonia, da música, né, da terapia, né? E aí ele vai se transformar também num grande médico, né? Famoso, porque curou várias doenças, né? Principalmente doenças mentais, esses caras curavam, né? Tipo, angústia, ansiedade, burnout, né? Algumas coisas assim, mais ligadas a surtos psicóticos. Eles conseguiam fazer a pessoa se curar por meio do descanso, né? De lugares mais tranquilos, né? De determinados alimentos, né? A gente vai ver já isso mais tranquilamente, né? Claro que a medicina não nasceu com eles, né? A medicina nasce no Egito, provavelmente. Os egípcios tinham uma medicina, né? A medicina científica, né? Ela nasce nos egípcios, eles já sabiam mumificar as pessoas, né? Tirar os órgãos, fazer embalsamamento, assim. Os egípcios, eles eram os mais avançados médicos
de toda a história da humanidade, né? Mas, ainda assim, para que a medicina científica ela se estabelecesse, era preciso que juntasse filosofia com o conhecimento médico, né? E aí isso só aconteceria na Grécia, porque é na Grécia que nasce a filosofia, né? Então, a medicina científica, como nós conhecemos hoje, ela é grega. Ela é grega. Como é que é o nome do médico do coração? Cardiologista. Como é que é o nome do coração? Como é que é coração em grego? Cardia. Como é que é o médico dos olhos? Oftalmologista. Como é que é o nome dos olhos em grego? Oftalmos. Como é que é o nome do médico que, sei lá, né, cuida de mulher? Ginecologista. Como é que é o nome de mulher em grego? Giné, né? Guiné. Então, você vê, né? Toda a nossa biologia, toda a nossa medicina é grega. Tranquilo? Tranquilo. Bom, aí nós temos o Hipócrates, né? O Hipócrates, não tem nada a ver com Hipócrita, o nome dele, né? Nada a ver. É o nome do cara mesmo, Hipócrates. Ele é o fundador da ciência médica, pelo menos ele é o grande nome, né, da ciência médica. Ciência médica que é a união de filosofia com a técnica da medicina. Ele nasceu em 460 a.C. e morreu em 370 a.C., né? Então ele já nasce um pouco bem depois ali dos pré-socráticos, né? E ele é do contemporâneo ali dos filósofos mais famosões ali, né? Do Sócrates, do Platão e tal. Contemporâneo da mesma época ali, mais ou menos. Ele foi o chefe da escola de Cos, né? Ensinou medicina em Atenas também. E o Platão e o Aristóteles consideram, né, o Hipócrates, né, o paradigma do grande médico. Falam, esse cara aqui, ele é o cara que entendeu melhor a medicina porque ele juntou filosofia com conhecimento técnico, né? E formou uma biblioteca que ela é chamada de Corpus Hipocraticus, ou Hipocrático, né? O que é o Corpus Hipocraticum? Ele é um conjunto de livros, né? Que na época do Hipócrates deveriam ser, assim, centenas, mas que só chegaram pra gente alguns deles, né? Mas esses poucos que chegaram demonstram como ele era um cara acima da média, assim, absolutamente inteligente, né? Ali ele falou, ele eram 50 tratados, né, de medicina. Os famosos que chegam pra gente são esses aí, ó, a medicina antiga, o mal sagrado, o prognóstico, sobre as águas, os ventos e os lugares, as epidemias, aforismos e juramento, né? O juramento de Hipócrates, ele é até hoje pronunciado pelos médicos quando eles se formam. Então, quando o médico se forma e vai exercer a profissão, ele vai fazer esse juramento, né? Que a gente vai ler depois, né? Levanta a mão, então, e vai repetir as palavras que Hipócrates criou em 460 a.C. Ou seja, né, 2.500 anos atrás, o juramento é o mesmo, né? Não mudou. Na medicina antiga, né, esse tratado, ele vai falar que a arte médica tem uma autonomia de outras artes. É muito comum, né? No Brasil era muito comum que o cara que virasse barbeiro, ele também virasse cirurgião. E ele também fosse marceneiro. Ou seja, né? Parece que você pegava o mesmo cara, né, que tinha alguma habilidade e juntava nele várias e várias artes diferentes. O Hipócrates dizia que não, que o médico, ele era um artista, né? Ele tem uma arte, né, uma técnica, né? Mas essa técnica, ela é especificamente médica. Que não é porque ele é médico que ele vai ser outra coisa não ser um médico. Então ele fala assim, ó, a arte médica é uma arte autônoma, ou seja, ela é uma arte que ela tem funciona sozinha, vamos dizer assim, né? Sozinha que eu falo que não exige que o médico seja, sei lá, um administrador, que o médico seja um guerreiro, que o médico seja um arquiteto, nada disso. Ele é médico e a medicina, ela é uma arte em si mesma, né? É isso que ele vai defender no manuscrito Medicina Antiga. Tem uma dedicação única, então. Oi? Ele só se dedica àquilo. Ele não é que assim, ó, você não espera, você não precisa esperar que esse médico, por exemplo, ele seja um cara que ele é religioso.
Ou seja, um cara entendi. é, além de ser médico, ele é, sei lá, tem muito médico, né, que vira político, né? Muito médico, né? Ah, não, porque o cara é médico, ele pode virar político. Não, são artes diferentes, né? A arte da política é uma, a arte da medicina é outra. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas isso é o que o Hipócrates está falando. Então, assim, ó, vocês aqui esperam que eu, Hipócrates, seja o líder da cidade? Não, mas eu não sou político. A arte política é uma, a arte médica é outra. Eu sou um médico, não sou um político. É nesse sentido que ele quer dizer. Não é que ele não saiba política, mas é que ele não tem essa arte. Deu para entender? Deu. Aí, nesse texto Mal Sagrado, que é bem interessante, né, esse texto aí, a gente vai dar uma olhadinha rapidinho nele também, ele fala sobre ele critica o uso da magia dentro da medicina. O que é o mal sagrado? O mal sagrado é uma doença chamada epilepsia. O epilético, ele sempre foi visto como alguém especial na história da humanidade. Nas crises de epilepsia, entendiam-se que os deuses estavam falando com ele. Então ele é uma espécie de ser que vive entre dois mundos. Mas alguns epiléticos, eles tinham tantas crises, né, que eles mal conseguiam viver. E aí alguns médicos conseguiam tratar essas crises. Como? Com uma dieta específica e com menos estímulos, né? Então você pega esse cara, leva no campo, né? Deixa ele lá sossegado, sem muitos estímulos, e aí os nervos, né, vão se reestabelecendo e a pessoa ela tem menos crises, né? Muitos médicos usavam técnicas do tipo fazer sacrifício para deuses, fazer lá colocar o cara de joelho no orvalho do 7º dia da lua nova, bisuntado com mel das abelhas tais lá, como uma espécie de técnica mágica, né, para curar a doença. E aí o Hipócrates vai dizer, olha, eu vou explicar para você o que é a epilepsia de maneira técnica e médica. Isso em 300 anos de Cristo. E ele cria um tratamento para a epilepsia que não tem nenhum elemento mágico. Ele vai dizer, nenhuma doença precisa de magia para ser curada. Toda doença precisa de tratamento técnico e filosófico para ser curada, não magia. Então é uma coisa incrível e assim, muito à frente do tempo dele. Importante notar, o Hipócrates não era ateu. O Hipócrates só acreditava que existiam regras e leis médicas que, se fossem observadas, curariam o paciente. Na obra O Prognóstico, ele fala sobre o que é a ciência médica, né? Qual a essência da medicina, para que ela serve, quais são os fundamentos dela. Nesse quarto texto aí, que é um texto muito interessante, né? Que é sobre as águas, os ventos e os lugares, ele vai falar sobre como as doenças têm relação com o meio ambiente. Por exemplo, né? Se você vive num ambiente sujo, você vai ter determinados tipos de doença. Num ambiente muito úmido, outras doenças. Muito seco, outras doenças. Se você, sei lá, cuida de gado, você pode pegar doenças específicas. Se você cuida de gente morta, outro tipo de doença. Então é muito interessante, por quê? Porque ele é um dos primeiros a pensar na relação meio ambiente e qualidade de vida. Que, por exemplo, você não podia pegar os seus excrementos, cocô e xixi, e jogar no quintal da sua casa. Você tinha que fazer um buraco, uma fossa, colocar lá e fechar o buraco. Uma fossa séptica. Por quê? Porque assim você separaria, né, aquilo que causa doença daquilo que causa saúde. Aí você fala, não, esse negócio é tão básica. É básico, mas você viaja para outros lugares do mundo para você ver que até hoje tem gente que não faz isso. Aqui no Brasil, se você for para o Nordeste, lá em Recife, tem esgoto a céu aberto. Lá em Recife, né?
E aí você fala, bom, ó, o Hipócrates já entendeu desde muito cedo que esgoto a céu aberto era um caminho para problema. Ô, Que esse deixar, cara é bruto demais, hein, nego? Você é doido. que deixar a água parada, descoberta, ele é um meio de cultivo de problema. Que não ferver a água é um meio de você se dar mal. O cara é em 300 a.C. está fazendo isso, né? Isso. É um gênio. E assim, olha só que interessante, né? O que ele descobre, parece que esquecem isso depois que ele morre. Porque a Idade Média foi um período, assim, de muita nojeira, de muita coisa, assim, que podia ser evitado, né? A peste negra, por exemplo. A peste negra, que vinha por meio da pulga dos ratos, né? Ela acontecia porque as cidades eram imundas, né? Você guardava os animais com fruta, com legume, tudo no mesmo lugar, assim, né? Geralmente era no porão, com umidade e mofo, né? Aí você ia comer lá sei lá, né? Uma maçã, você batia assim, né? Passava a mão na maçã, que tirava aquele mofo e comia. Então você imagina, né, cara? Tipo assim, os gregos já sabiam disso, né? Ô, Zaca, eu não sei se é no mesmo período, mas tinha também o pessoal que era mais elitizado, eles cagavam, né? Não tinha, e caía lá de cima das torres, né? É isso aí, é isso aí. A peste negra é de qual época? Lembra? 1300, mais ou menos. 1300? A peste negra. A peste negra é de 1447, eu acho? Não, é Não, acho que 1300 é antes do. É 1380 e poucos até 1400 e tanto lá. isso, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso E aí. só morreu 1/5 da população do mundo inteiro na época, né? Meu Um Deus. quinto. Dizimou todo mundo. A cada 5 pessoas que você conhecia, uma tinha morrido de peste negra. Então, Os pré-reformadores viveram. O Whitefield, né? O George Whitefield viveu nessa época. Wycliffe, meu Wycliffe, assim. Wycliffe. É isso aí, né? É a doença de Deus, né? Era o castigo de Deus, né? Sabe aquela máscara de corvo, Thiago? Que tem um Isso. de preto, a máscara de corvo era pro cara não Aham. sentir o cheiro, né? Que fedia muito Ah, as é? pessoas. Era? Aí colocavam, porque você achava, né, que a peste negra pegava pelo ar, né? Isso Aí aí. você colocava um monte de produto naquele bico de corvo, né? Que era canela, era. Da época. E aí você colocava aquela máscara e ficava cheirando aquele negócio, né? Mas, na verdade, ela pegava pela exposição aos líquidos, né, que saíam do corpo da pessoa, né? Que era o. Porcaria, né? É. E aí, assim, é engraçado, né? Porque tem um filme chamado A Peste Negra, né? Que é um grupo de caçadores de bruxas, né? Que vão caçar um vilarejo que lá não teve a peste negra, né? E o que acontece, né? As bruxas, né? Que as mulheres, né? Que sabiam medicina, elas tinham esse conhecimento, né? De que, ó, os excrementos, né? A gente joga longe, a gente não deixa legume, fruta junto com bicho, a gente limpa as ruas, a gente lava a mão antes de comer, sabe? Então eles chegam naquela vila e falam, ó, aqui tem feitiçaria. E na verdade não é feitiçaria, é que era tudo limpo. E por isso que não tinha peste, né? Aí você vai para cidades grandes, né? Eram tudo podre, né? Tudo sujo, né? Tudo assim, os cadáveres iam se amontoando na própria rua, né? Enquanto lá no povoado, na aldeia, eles tinham um cemitério que era longe da aldeia, né? Para poder separar, né? O corpo fétido, né? Então, O judeu era obrigado a enterrar um morto se achasse. Né? exatamente, né? Aí Por causa tem disso, outras então. questões religiosas, né? Mas que tem um fundo, né? Que é um fundo também ligado com a medicina, né? As próprias leis dos Levíticos, algumas delas, né? Tem também um fundo médico também, né? De contaminação, né? De purificação, tudo mais e tal. Né? O judeu toma muito banho, né? Ou seja, ele se limpa bastante, né? Por isso ele vive mais, né? Ô, Zac, você tocou num ponto interessante aí. Porque o mágico, o terapeuta, o médico da época era tudo quase a mesma coisa, né? Isso. Então, muitas vezes na hora que a gente faz aquela leitura e acha que é magia, já não é, né? Pode ser uma cura que o cara tá fazendo e ninguém tava entendendo. Exatamente, né? Quer dizer, assim, ó, o cara tá com uma dor, né? Tá com uma dor. Aí você chega lá e você tem um conhecimento de massoterapia. Então você aperta em certos lugares e a dor some. Pra quem tá na época, isso é magia. Até eu quero, agora meio que se encaixou.
Lembra que o senhor comentou do óleo ungido? É do isso que sujou, então. A medicina. Perfeito, perfeito. Eu advogo que o óleo ele era um produto médico, né? Terapêutico. Então, Terapêutico, né? por quê? Porque você está falando de uma região, né, da Galileia. O Fred vai para lá no que vem, né, lá no Israel. Você vai ver lá que é um calor de estourar mamona, né? Que ele é um clima desértico, né? E muito seco, né? Muito seco. Então, quando a pessoa viajava de um lugar para o outro, né, ela tomava muito calor, né? E a pele ressequia. Então, era comum que quando você chegasse na casa de alguém, essa pessoa te oferecesse água para limpar as mãos e os pés e o óleo para poder derramar o óleo sobre a sua cabeça. Aquele óleo ele tinha um fator de tratar, né, essa secura da pele, né? Ele dava um alívio, né? E esse óleo era geralmente misturado com elementos como aloe vera, né? Elementos como camomila, com outros elementos, porque traziam um certo alívio para a pele, né? Então é um tipo de, como você se machuca hoje, você passa lá, né? Uma aloe vera, né? Um gelol, né? Uma coisa assim, né? É nesse sentido. Então, E é claro, né? Que ele se traz alívio, né? Ele tem um aspecto religioso também, né? Porque o alívio é uma coisa boa, né? então lá quando a mulher ungiu Jesus, ela estava pensando nisso, mas Jesus entendeu simbolicamente que estava sendo ungido, né? Assim, ó, quando a mulher limpa, né, os pés de Jesus com aquele unguento, né? Isso. Aquele unguento ele era cheiroso, né? Ou seja, tinha um fator estético, né? Mas também ele é curativo também, né? E assim, é caro, né? Esses negócios são caros, né? Então tem essa Tá, questão. por que botava os óleos nos mortos? No quê? Nos mortos? Colocava o quê? Por que as pessoas passavam óleo nos mortos, especiarias de todo mundo? Ritual, né? Que eles faziam. Isso é o ritual funerário, né? Como você faz. Se você perguntar assim, ó, por que você vela? Por que você coloca um morto no caixão e não enterra ele logo de quando ele morre, né? Porque nós temos processos de luto, né? Processos funerários. A preparação do corpo era também para isso. Mas por quê? Porque o corpo ele tem uma dignidade para o judeu, né? O corpo ele não é alguém que não é um pedaço de carne, né? O corpo é digno. E pela dignidade do corpo, ele deve receber o tratamento necessário para que a dignidade permaneça, né? Então você limpa, você passa o óleo, você enfaixa o corpo, né? Você faz todo um processo ritualístico que tem a ver com a saúde do corpo, mas com uma saúde que é fúnebre, né? E era 7 dias também, né, Zac? Tanto que Jesus chega no 4º dia lá para ressuscitar Lázaro e tal. Exatamente, e o Lázaro já fedia, né? Chorando, não comia nada, né? Na época, alguns faziam aquele ritual de não comer também, ficar em jejum por causa do morto. Então assim, eles devem ter o quê? Eles limparam o corpo do Lázaro no primeiro dia, no segundo dia eles passaram os ungüentos, né? Que é o que acontece no segundo dia, né? Você passa os ungüentos e tal, aí no terceiro dia você enfaixa, e aí dali em diante já começa a apodrecer o corpo, né? E aí eles fecham o túmulo, por quê? Porque agora já fede, né? O que aconteceu com Jesus? Jesus morreu num dia, no dia seguinte Maria foi lá para poder fazer o tratamento do corpo. Isso. Por quê? Porque no terceiro dia você já tem o enfaixamento e no 4º dia você fecha o túmulo, não abre mais, porque aí tá fedendo já o corpo, né? Então é um processo normal, né? Um processo das exércitos. Né? De época deles lá. O nosso hoje morreu, já colocou no caixão. Não é bem assim, né? Morreu, vai pro ML, né? Aí tem um processo de embalsamamento, né? Tal, né? Tem todo um processo, né? Mas aí eu levo pra gente que é militar, o Thiago vai entender. Pra gente tem um ritual que chama. Como é que é, gente? Funeral, entendeu? Tem lá o pessoal, o caixão passa, tem uma tropa, a gente presta continência pro cara que era militar e faz um toque muito bonito, que todo mundo chora, que chama o exórdio funeral. Isso, exatamente. É a dignidade, né? A dignidade dele, né? E tem também o caso também, não sei se na Força Armada Brasileira também tem isso, né? Mas você vê muito em filme americano, né? De você não deixar o corpo do cara pra trás, né? Não. Na guerra. Também, Não tem? Tem sim. Então, né? Que é esse negócio, né? Então, tem uma dignidade no corpo, né? É isso, né? Aí o cara morreu lá, eu pego o corpo do cara e ele tá morto, mas eu vou levar de volta porque Tem sim. Bom, no livro Epidemias, né, ele faz uma coletânea de casos clínicos, né, então ele vai pegando, fulano me disse que ficou doente, a cabeça começou a doer, o olho começou a ficar vermelho,
e aí ele teve lá, o olho fechou, cheio de remela, e aí eu comecei a aplicar uns ungüentos e ele curou. Aí ele escreve isso lá, né? E aí, provavelmente, são assim, os primeiros diagnósticos de conjuntivite, né? De alergias, né? De qualquer tipo de doença, ele vai anotando isso, né? Bem interessante. Os aforismos, né? São elementos filosóficos do Hipócrates, né? Assim, ó, por exemplo, né? Aforismo, né? A saúde consiste em um equilíbrio permanente entre a felicidade e as satisfações dos desejos, né? Isso é um aforismo, né? Então, ele escreve vários desses aforismos, né? Para colocar, para pensar, né? A filosofia da saúde, e o juramento, que é aquele juramento mais famoso dele, né? Que é o juramento para proteção da vida. Tá de boa até aqui? Tá de boa. Bom, esse cara aqui, ó, que é o Wagner Geiger, né? Ele é um dos mais famosos estudiosos de cultura grega antiga, né? E esse aqui é uma citação dele, né? O que ele diz, ó: não exageramos quando dizemos que a ciência ética de Sócrates, que ocupa o centro da disputa nos diálogos platônicos, não teria sido pensável sem o saber da medicina, a qual Sócrates se remete tão frequentemente. Você, Thiago, assistiu o filme que eu mandei vocês assistirem? Eu assisti um pouco, Tá. Eu assisti. Então, era importante ter assistido o filme, por quê? Porque nesse ponto aqui, vocês iam lembrar de uma cena do filme, que é a cena que Sócrates está indo com alguns discípulos, né? E eles encontram no caminho uma espécie de um ritual onde 2 galos estão sendo sacrificados a Asclépio, ou Esculápio. E aí o Sócrates ele vai ter uma conversa com o discípulo dele sobre a medicina, que vira um diálogo de Sócrates, um diálogo de Platão. Tem um diálogo de Platão que chama Sobre a Medicina. Ou seja, é o Sócrates pensando a medicina, pensando a técnica médica, ligando com a sua filosofia ética, dizendo que cuidar do corpo é uma atitude ética, porque o corpo são fará com que a sua mente esteja mais apta para procurar conhecimento. Alguém que entrega o seu corpo para todo tipo de dor e sofrimento é alguém que nubla a capacidade de compreensão da realidade e torna, então, a sua mente infrutífera. Você é doido, mano. Então, ele está ligando uma coisa com a outra, que é muito, muito interessante, né? Ou seja, o Sócrates está falando, olha, o Jager está falando, o Sócrates, ele pegou a medicina e disse, a medicina é filosófica. Por quê? Porque ao tratar do corpo, ela permite que a mente seja mais livre para poder, e mais autônoma para poder conhecer, pensar e produzir, né? A medicina lhe é mais afim do que qualquer outro dentre os ramos do saber humano, então conhecidos, compreendendo a matemática e as ciências naturais, né? Ou seja, medicina, matemática e ciências naturais são os saberes mais dignos, né, da busca filosófica para Sócrates. Daí a importância do Hipócrates novamente, né? Bom, sobre o texto, né, sobre o livro O Mal Sagrado, né, como eu disse para vocês, é a questão da epilepsia, né? A epilepsia era tratada como uma espécie de meio pelo qual o epilético tinha acesso a coisas divinas. Ele tinha um ataque de epilepsia, quando ele voltava, aí pergunta, o que aconteceu, o que você viu? Não, eu vi um céu com uma nuvem roxa, e da nuvem roxa saiu uma mão, e essa mão vinha com um arco, e esse arco matava os cavalos da terra. E aí iam lá, né, os sábios, né, interpretavam aquela alucinação, né, do epilético, entendendo que ela era uma mensagem dos deuses. Então, o epilético, ele não era um doente. O epilético, ele era um ser reverenciado na cultura grega. É o Hipócrates que vai dizer, olha, não é isso não. O epilético não é um cara que tem acesso divino. O epilético é um cara que está doente.
É uma doença dos nervos, né? Para o Hipócrates, né? Então, o Hipócrates afirmava que as pessoas que dizem poder curar a epilepsia estão em contradição consigo mesmas. Olha só que interessante, né? Se o epilético ele é alguém que recebe a visitação dos deuses, como é que um médico se propunha curar o epilético? Se o médico está tentando curar o epilético, o médico está tentando calar os deuses. E como é que o médico pensa poder fechar a boca de um deus? No entanto, muitos médicos conseguiam curar a epilepsia. O que fez com que Hipócrates chegasse à conclusão de que a epilepsia não tinha nada a ver com os deuses, mas tinha a ver com o corpo. Entendeu o raciocínio? Entendi. Sim. E aí, então, o que ele faz? Ele começa a desenvolver práticas de cura da epilepsia, demonstrando que elas não eram, que a epilepsia não era uma ação religiosa mágica, mas era uma doença mental, uma doença do corpo. E que todo médico que afirmava que a epilepsia era uma comunicação com os deuses, mas tentava curar a epilepsia, na verdade eram médicos ateus. Por que ateu? Porque ao dizer que ele acreditava que o epilético ele era uma voz de Deus, ele agia no sentido de calar a voz de Deus. O Hipócrates não era ateu, de maneira alguma, mas ele achava que os não tinham nenhuma necessidade de fazer com que alguém tivesse uma crise de epilepsia para falar com ele. Achava que era um absurdo misturar o divino com as doenças. Fala assim, não, doenças são doenças do corpo que tem a ver com a physis, né, com a natureza, e não tem a ver com Deus. Deus não dá doença. Quem dá doença é a vida, é o corpo, é o ambiente, são as relações humanas. Ele era ateu, então, para os outros que acreditavam. Ele acreditava que os deuses existem, eles estão. A gente reza para eles, a gente ora para eles, mas os nossos problemas, quem resolve somos nós, não os deuses. Dizendo assim, os outros deviam ver ele como ateu, quem acreditava, né? Pelo menos como alguém que assim, não era muito crente, né? Aí você fala assim, ó. Você tá tocando na parte do ateu, o que eu entendi foi isso, né? Que ele não era ateu. Mas se ensinou alguma coisa sobre ateísmo aí, quer dizer que alguém pensava de algum lado ali que era ateu. Pelo menos eu raciocinei assim, né? Não sei se tá certo. Tá certo, Fred. A gente tem que pensar no ateu do mundo antigo, né? O que é o ateu? Isso aí. É o ateu que não acredita no Deus da cidade, né? Da época, né? Da época, Você, pra época, seria um ateu. Porque você é Jesus Cristo e Jesus Cristo pra eles não era Deus, né? É a mesma coisa, levando pro nosso lado a reforma, né? O Deus de hoje é diferente do Deus da reforma. De algumas igrejas, né? Sim, exatamente. Aí, exatamente. Nós somos ateus. Nós, assim, entre aspas, né? Pra eles, né? Da época. Exatamente. Então tem essas acusações, né? O Sócrates foi acusado de ser ateu, né? Mas ele, na verdade, ele acreditava em Deus, né? Só que ele não acreditava nos deuses, ele não acreditava naquilo que a cidade dizia que os deuses pensavam, né? A cidade falava, olha, os deuses são sacanas, né? Os deuses são sem vergonha, os deuses são, assim, mentirosos, né? E o Sócrates falava, de jeito nenhum. Os deuses são perfeitos, eternos, imutáveis, verdadeiros, bondosos, amorosos, né? Os deuses são sublimes, né? E aí ele foi considerado ateu, por não acreditar no Deus da cidade, né? Se você vai para uma igreja pentecostal, por exemplo, daquelas bem pentecostal mesmo, né? Bem reteté, e você não fala em língua, não pula, não faz nada disso, né? Vão falar a mesma coisa de você, né? Você não tem fé. Você é incrédulo. Incrédulo, né? Você como é que é? Ímpio, né? Incrédulo, né? Não, você é frio, né? Geralmente Isso, a palavra é essa, né? Você é frio, né? E vão te olhar como se você fosse um ateu, né? E é normal isso acontecer, né?
E em muitas dessas igrejas evangélicas aí, né, malucas, né, o cara fala que ele cura todas as doenças no médico, né? Não, você tá com câncer? Não. Vem aqui, vamos fazer uma campanha de oração, você vai doar aqui 15 mil reais na campanha e você vai ser curado, não precisa de médico não, né? Quer dizer, até hoje, né, você tem isso, né? Eu fiz uma pesquisa, Zac, muito rápida aqui, a respeito disso aí, da confissão positiva que eu estou estudando, que esses malucos fizeram, e tem uma porcentagem lá de pessoas que morrem por causa disso, que o pastor fala que não precisa tomar remédio nem nada, e muita gente morre, criança, adulto, porque o cara acha que ele pode confessar a palavra e tal, aí não tem fé. Se ele não for curado, acaba morrendo muita gente. Sim. É complicado. Você já viu falar daquele culto das serpentes lá nos Estados Unidos? Não, nunca vi, não. Já viu, Thiago? Não, nunca vi. O cara no culto, ele pega uma cascavel e fica dançando e brincando com a cascavel no meio do culto. Falando que Deus não vai permitir que a cascavel pique ele e que se picar, ele não vai ter problema. Ele interpreta lá, se beberem veneno, né? Deus protegerá vocês, né? E aí um monte de gente é picado por cobra e morre nesses cultos. E esse culto funciona até hoje lá. Que isso? Eu nunca vi desse até hoje. culto, não. Você quiser assistir um filme chamado O Diabo de Cada Dia. Nesse filme aparece um cara fazendo isso, mas com aranhas. Ele pega um monte de aranha, um balde de aranha, e joga em cima de si mesmo. Ele é um pregador, né? Joga em cima de si mesmo e fala assim, ó, eu vou provar para vocês que Deus, ele faz milagres a partir de mim, e que eu sou alguém aqui que tá falando em nome de Deus. Ele pega as aranhas e joga em cima dele mesmo. E numa dessas, as aranhas começam a picar ele tem uma crise anafilática e fica todo inchado, né? E aí ele meio que perde a fé. E aí ele se isola dentro do armário da casa dele e começa a jejuar e orar até Deus falar com ele, né? E ali ele não sai pra nada, ele caga, ele mija dentro do armário até Deus falar com ele. E aí ele acha que Deus falou pra ele que, olha só a loucura, ele deveria pegar a mulher dele, a esposa dele, que tinha uma filha, a esposa dele, ir com a esposa dele até o meio de uma floresta, matar a esposa dele, e que ele iria orar e a esposa dele ia ressuscitar. E ele vai na floresta, pega uma faca, degola a esposa e começa a orar. E a esposa não volta. Você acredita nisso, mano? Isso aí é muito comum. Assiste esse filme que tem várias dessas imagens, né, desses retratos, né, da religiosidade cristã evangélica norte-americana maluca, mas maluca de pedra, assim, né? É isso aí mesmo. Beleza? Bom, só para terminar isso aqui, daí a gente estão com pressa aí ou não? Como é que tá o tempo? Tem 1h08. Dá pra ir mais um pouco. Então vamos mais um pouco então. Bom, aí tem esse livro aí, ó, chamado O Meio Ambiente e a Saúde, né? Que eu acho que esse livro é um livro assim que é muito interessante, né? E aí, na verdade, é sobre as águas, os ventos e os lugares, né? Nesse livro, o Hipócrates, né, vai desenvolver duas teses. A primeira tese é: considera-se o homem no complexo em que se encontra naturalmente inserido, ou seja, no contexto de todas as coordenadas que constituem o ambiente em que vive. As estações do ano, suas mudanças e suas influências, os ventos típicos de cada região, as águas características dos lugares e suas propriedades, as posições nos lugares, o tipo de vida dos habitantes. Ou seja, o que ele está falando aqui é que existem doenças que são típicas de cada lugar geográfico. E que se você tem uma doença que é ligada, por exemplo, a um determinado local geográfico, talvez se você mudar a pessoa de lugar geográfico,
a pessoa seja curada. Como que a gente fazia isso muito no Brasil? A pessoa, então, estava com crise de nervos na cidade. Você mandava ela para ficar no campo, lá na fazenda, durante algum tempo. E aí ela voltava bem. Por quê? Porque você mudou ela de lugar, o ar ficou mais saudável, o ritmo de vida era mais lento, mais tranquilo, você comia melhor, você tinha acesso a exercícios físicos, né, com maior eficiência, e a pessoa ficava curada. Isso já foi pensado por Hipócrates em 300 a.C. É uma coisa impressionante também. Quando você tem uma doença contagiosa, o que você faz? Isola o paciente doente. Isso é o que Hipócrates fazia. Ah, o cara espirrou. Cara, fica na sua casa por 7 dias até o sintoma passar, para não contaminar os outros. Isso é Hipócrates. Então, quando Hipócrates ia fazer uma consulta com a pessoa, ele não está lá só ouvindo a queixa dela, mas ele vai perguntar: mas onde você mora? Com quem você mora? O que você come? O que você trabalha? Com quais objetos você lida cotidianamente? Os seus pais, eles tinham essa doença? Os seus filhos? A sua mulher? Ele vai fazendo toda uma anamnese para entender o complexo, né, da vida do paciente dele. Que coisa muito interessante isso, né? E o outro argumento a outra tese é que as instituições políticas também incidem sobre o estado de saúde e as condições gerais dos homens, né? Ou seja, Hipócrates está pensando na política pública aqui, na política sanitária, na política de alocação de recursos públicos para poder tratar determinados tipos de situação, né? Ah, se tem um lugar que não tem pouca comida, né, que é um lugar mais áspero, o Estado deveria pegar e fazer uma estrada para facilitar que comerciantes levassem comida desse ponto para outro ponto. E assim houvesse um equilíbrio alimentar, né, um equilíbrio dietético entre as várias regiões da cidade, propiciando maior saúde. Então, pensando que um governante, ele pode exigir que os seus súditos façam atividade física. E por isso sejam treinados, né, na saúde do corpo. Ou seja, não é só pensar na saúde do indivíduo, mas pensar na saúde do coletivo. E aí ele vai dizer, né, o Hipócrates, né, que a democracia ela é o melhor modo de governo para a saúde humana, porque ela dá possibilidade de tratamento e cuidado para todos, respeitando as especificidades de cada um. Você não vai dar leite para todo mundo, mas você vai dar leite para crianças. Você não vai dar carne para todo mundo, mas vai dar carne para quem tem dente. Para quem não tem dente, você vai dar sopa. Então você vai fazendo, né, vários tipos de adaptações, né, para poder dar conta de todos os tipos de pessoas específicas. No texto, né, A Medicina Antiga, o que nós temos? Nós temos, né, a descrição do que é a medicina, né, a essência da medicina. E ele vai dizer: o conhecimento médico é um conhecimento preciso, rigoroso, da dieta conveniente e da sua justa medida. Ou seja, o que comer, o que tomar, o que beber, quando e como. Essa explicação não pode derivar de critérios abstratos ou hipotéticos, mas apenas da experiência concreta da sensação do corpo. O que ele está falando aqui? Que se eu faço um chá que cura determinada doença, não quer dizer que esse chá vai curar todo mundo, porque pode ter alguém que ao tomar o chá fique pior. Então o que você faz? Você vai experimentando. Você vai dar o remédio, vai ver se a pessoa reage bem. Se reagir mal, você troca de remédio.
Me diz se não é exatamente isso hoje que a ciência médica faz. É, isso aí. Você vai tratar depressão. Tem 50 medicamentos para depressão diferentes. Qual que o médico vai receitar? O médico vai receitar aquele medicamento que ele tem mais experiência com o medicamento. Então, ó, fluoxetina. Aí o paciente chega e fala assim, olha, doutor, tomei aqui um mês e não funcionou. Bom, então vamos tentar a sertralina. Vamos tentar a trazodona. Vamos tentar, sei lá, né, qualquer outro medicamento. E por tentativa e erro, né, ou seja, por meio da empiricidade, ele vai fazendo testes para ver qual que é o remédio que encaixa mais. Isso é medicina moderna criada em 300 a.C. Então, empírico é tentativa e erro. Perfeito, boa pergunta. O que é o empírico? O empírico é aquilo que você consegue saber por meio da experiência concreta dos sentidos, tá? Então, assim, eu tenho que ir lá e experimentar para saber. Vou dizer assim, olha, sei lá, né? Dipirona funciona? Bom, eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo. Tomei, funcionou. Aí a outra pessoa tomou e não funcionou. Dipirona funciona? Ué, para uma sim, para outras não. Para mim funciona, para ele não. Então para ele tem que ser outro remédio. Isso é empírico. Ah, entendi. O que não é o empírico, né? Quando você fala assim, não, olha, aqui ó, tem a vacina do coronavírus, todo mundo que vacinar vai ficar imune. Isso é hipótese. Isso é hipotético, isso não é empírico. Não é provado, né? Através de estatística. Cara, você vai pegar a vacina, vai dar lá em milhões de pessoas, você vai ter que ver que a maioria vai ficar imune, mas vai ter um percentual que não vai ficar. E aí, você tem que, como médico, e Hipócrates falando, né, descobrir por que naquele grupo não funcionou. Empiricamente. Então, você vai testando outras coisas, entende? Isso é ciência empírica. A gente faz isso com quase tudo, né? Com quase tudo, né? Mas, assim, sem perceber. Por exemplo, né? Você é paraquedista. Como é que você chegou na tecnologia de conseguir pular, saltar, né, de altas alturas com aquele paraquedas daquele jeito, dobrado daquele jeito, né? Com aquela... Ou seja, os caras foram pulando, saltando de lugares menores antes, né? Não é possível, né? Foi testando, né? Uhum. Foi testando. Aí alguns se quebraram todo, né? Pra funcionar, né? E aí você foi testando tecidos, foi testando dobras, né? Foi testando coisas até que você chegou em um momento onde você fala, não, tá, agora nós temos, né, esse conhecimento aqui e você tem uma técnica para seguir, certo? Uhum. Essa técnica, ela não é uma técnica hipotética. Aí chega alguém e fala assim, ó, Thiago, vamos dobrar o paraquedas de uma forma totalmente diferente hoje, porque eu tenho uma hipótese que vai funcionar. Meu Deus. Você fala, mano, dobra o seu aí, né? Vamos ver, vamos na empiria de você aí. Então é isso. Oi? É isso mesmo, entendi agora. Então o que é o empírico? Quando eu falo assim, olha, tal pessoa tem uma teoria, tá, beleza, sua teoria, mas ela funciona empiricamente? Ou seja, na prática ela funciona? Porque se a teoria não funciona na prática, ela não é verdadeira. Ou se for verdadeira, né? Ela tem muita variável que tem que ser observada, né? Ah, não, ó, se você orar, Deus vai curar, tá? Mas toda vez que ora, Deus cura? Não. Bom, então, não é orar e curar. É orar e fazer algumas coisas a mais aí. Aí o médico fala, não, mas se não orar e fazer as coisas, vai curar? Vai. Bom, então a oração não alterou a cura. É empírico. Uhum. Tem? Ah, mas por causa disso eu vou parar de orar? Não, porque oração não faz mal, né? Se oração não faz mal, você ora, né? Mas a ciência médica não vai receitar oração para você, a menos que ela entenda que a oração, existe lá um experimento, né, um estudo provando que a oração ela causa algum benefício. Pode ser, né, que a oração cause algum benefício. Isso. Pode ser, sim, uma oração terapêutica pode ser. Você usa muita oração terapêutica nas casas de recuperação de adictos, né? De drogados, né?
você precisa... Você falou? Oi? Qual que é a palavra aí que você usou? Adictos. Adicto, nunca ouvi. Adicto é o termo técnico para drogado, né? Para dependente químico, né? Não fala dependente químico, fala adicto. Né? Então, se você vai numa casa de recuperação para adicto, né? Então, você vai ver lá na parede, né? Vários dizeres, né? Por exemplo, aquele assim: ajude-me a aceitar aquilo que eu não posso mudar, a mudar aquilo que eu devo mudar e me aceitar nas minhas dificuldades, né? Essa é uma tipo de uma oração, né? E aí você tem lá na parede, você repete aquilo, né? E aquilo vai entrando na sua mente como se fosse um mantra. E aquilo te ajuda no processo terapêutico, né? Ou seja, ali tem um sentido, entende? É um sentido médico até, né? Mas veja, né, que não é esse sentido médico medicamentoso apenas, né? Porque a medicina não é só medicamento, né? A medicina tem que lidar com tudo. Olha só isso aqui, ó. Vou mostrar um negócio pra vocês. Você falou esse negócio aí, até no militarismo é assim também, ô Zac. Esse processo né? terapêutico é a mesma coisa. Você entra dentro dos alojamentos, tem um tanto de frase, somente ao fulano de tal é dado o direito de ver a cor dos olhos do inimigo. Entendeu? Isso. Disciplina, hierarquia, tudo pintado. Pro cara ficar massificando aquilo, né? É um tratamento terapêutico também, né? Pro bem, né? Exatamente, porque você quer fazer com que ele se torne um soldado. Isso. E esse processo é um processo de formação, né? Formação ético e comportamental, né? Olha só, isso aqui foi criado, né? Isso aqui foi criado desenvolvido pelo Hipócrates, né? Já ouviram falar disso? De fleumático, melancólico? Já. Sanguíneo, colérico, né? Os 4 tipos de temperamento. Os 4 humores, né? Os temperamentos, né? O Hipócrates, ele criou essa teoria. O cara é bruto mesmo, hein? Ele percebeu que existiam pessoas fleumáticas, melancólicas, belicosas, né? E sanguíneas, né? Não é belicosa, tem outro nome, é fleumático, melancólico. Fleumático, como é que é? Melancólico. Não, fleumático, melancólico, colérico Colérico. E sanguíneo. O colérico aqui, ele tá trazendo como bilioso, né? Bilioso, né? De bilis, né? Que é o colérico, né? Que é o brabão. O bravão. Então você tem assim, ó, aí você olha assim, para cada temperamento, ele liga o temperamento a uma estação do ano. Então, os fleumáticos, eles são inverno. Os sanguíneos são primavera. O belicoso, colérico, ele é verão. E o melancólico, ele é outono. Olha que interessante, né? O que é o outono? O outono, né, é aquela fase da vida onde você já está um pouco mais velho, né? Onde você está mais experiente, onde você não briga tanto, né? Onde você tá mais de boa, assim, né? E é aquela fase do ano onde tudo tá meio que as folhas estão caindo, né? Assim, não é inverno ainda, mas as coisas estão se aquietando, né? O que é a primavera? A primavera é aquela explosão de cores, né? De flores, de animais, né? Que é o sangue correndo, né? Que é a quentura, é o úmido, né? É o quente. Aí você vai pro inverno, né? Aquele negócio fechado, né? Deprimido, né? Fleumático, assim. Você fica naquela condição, assim, mais para dentro, né? Mais introvertida, né? Enquanto que o verão, né? O verão é aquele de sair pra praia, né? De correr, de fazer as coisas. Ou seja, existe uma relação, né? Entre a estação do ano, clima chuvoso, clima temperado, floresta, cidade, vida muito atribulada, vida muito rápida, vida muito lenta, com a saúde humana. E aí ele fala, o fleumático, ele precisa estar em contato com a água. O sanguíneo, com o ar. O colérico, com fogo. E o melancólico, com a terra. Você pega um melancólico assim, você pega ele e coloca ele descalço na terra. Cara, dá uma outra sensação de bem-estar pro cara. Você pega ali um fleumático, por exemplo, né, e coloca ele numa banheira de água morna. É um tratamento que ele fica melhor com isso.
Você pega um colérico e leva ele pro meio do mato, faz uma fogueira, né? E aí você faz um churrasco lá, você fica... Você tem assim, dá pro colérico uma arma de fogo, para ele atirar com a arma de fogo. Aquilo descarrega ele. E ele fica mais equilibrado, né? Ele tempera o seu temperamento, né? Ou seja, tempera as suas emoções, os seus humores, né? Então, esse é o tipo de tratamento que ele fazia, e que você vê, né? É muito complexo. Bruto demais, né? Ô, Isaac, mas para ele existiam mudanças, porque para hoje eu já li 2 livros a respeito disso aí. Para hoje, sim. O cara fala assim, você é melancólico. Para ele eu tô entendendo que é mais inteligente. Ele fala assim, ao longo da vida você vai intercambiando isso aí, esse temperamento. Exatamente. E mais ainda, se você é colérico, você precisa temperar o seu colérico para ele ter um pouquinho de fleumático, um pouquinho de sanguíneo, um pouquinho de melancólico. Hoje o pessoal pensa errado então, né? Pensa, porque você pensa assim, não, eu sou assim e assim eu vou ser. Não, cara. Você tem que ser temperado. Harmonia, né? Hã? Uma harmonia, né? Isso, a homeostase, né? Ou seja, você vai pegar e vai tacar só sal na comida? Não. Você taca sal, você coloca lá uma pimenta, você coloca lá uns legumes, né? Você faz um tempero. Porque quem aguenta viver, assim, vou comer arroz e sal só, sem um alho, sem uma cebola, sem outros temperos. Né? A vida não é feita para a gente viver somente numa única estação de ano, né? Um único temperamento. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Se eu sou fleumático, bom, então eu vou procurar ser um pouco mais colérico. Por quê? Porque daí eu compenso uma coisa com a outra. Lá na Europa, quando eu fui, na Escócia, por exemplo, Inglaterra, quer dizer, tem um período lá que escurece 5 horas da tarde, 6 horas. Esse período que o pessoal fica mais assim, melancólico. Exato. Sabe? Exato. Tem estudo sobre isso. Aí começa a dar depressão no pessoal. Porque realmente não tem um raio solar, o pessoal não pode sair pros jardins que tem lá, que são maravilhosos, não pode fazer piquenique, não pode fazer nada. É um fio da pega também, né? Então, realmente, aí você vai ver assim, então em países mais frios, você vai ter mais determinadas doenças do que em países mais quentes. Até a questão de dinheiro mesmo, né? Quais são os 2 lugares do mundo onde mais tem suicídio? Japão, né? Japão e Estados Unidos, né? Eu acho. Não, Japão e Suécia. Suécia. Suécia é o segundo país, né, mais rico, eu acho, um negócio assim. Japão e Suécia são os países que têm mais índice de suicídio. Mas são os países, primeiro, frio pra caramba. Segundo, rico pra caramba. Ou seja, as pessoas não têm disposição de empreender, de fazer algo diferente. Porque não precisa. Tudo já está feito. A pessoa que ela não quer trabalhar, ela vive da renda do governo, o governo dá para ela lá 1.400 euros, 2.000 euros, ela vive com isso. Então você perde o quê? Você perde o tesão de vida, né? De você, produzir as coisas, né? E aí você vai ficando melancólico e... Já era. Meu Deus, é verdade. Você vê, né, cara? 300 antes de Cristo, mano. Esse cara é bruto demais, mano. É muito bruto. É muito importante isso, né? Aí você entende por que o Sócrates, o Platão e o Aristóteles ficam fascinados com isso. Né? Por quê? Porque eles veem nisso um equilíbrio da vida. Não tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Mas assim, olha, junta as coisas, né? Assim, equilibra as coisas para que você tenha uma vida mais plena, né? Mais saudável, né? Essa é a doutrina dos 4 humores, né? Que é a doutrina que o Hipócrates ele vai criar, né? Vocês já conheciam essa doutrina, então só passar por ela rapidamente, né? Agora eu começo a entender por as festas de Moisés, né? Que Deus deu a Moisés. As estações do ano, meu Deus, perfeito. Perfeito, né? Sim, Pentecostes, né? Pentecostes é o quê? Colheita, né? Chegou a primavera, vamos lá. Alegria.
Aí tem o Sukkot, né? Que é lá o tabernáculo, né? Ó, cara, Outono, né? vamos lá, né? Exatamente. Vamos relaxar, vamos ficar na Relaxa, nossa tenda, né? aí. Exatamente. Não acende fogo, né? Não se preocupa tanto, fica de boa, né? Aí você tem depois outra festa lá, que é a Páscoa, né? É uma festa mais assim, sei lá, né? Mais, talvez, primavera, né? Verão, primavera, sei lá, né? Isso. Então você vai tendo Vai realmente. mudando, né? Vai balanceando eles, né? Exatamente, né? E a festa é muito importante. Muito importante por quê? Porque você tempera o seu humor na festa, né? No Brasil, o carnaval é importante, por quê? Porque tempera um pouco, né? Quer dizer, se eu tenho momentos de trabalho, né, momentos de focar, né? Vai ter um momento do carnaval que é o momento de extravasar a alegria, né? E aí, assim, claro, né, que virou um negócio meio assim, né? Sacanagem, né? Mas você pode fazer um carnaval no sentido de você ir para um retiro espiritual, né? E lá você tem uma festa também, né? Uma festa de boa, né? Assim, né? Uma festa mais, sem putaria, né? Que eu falo, né? Aham, E a gente lembra, né? A gente, não sei se vocês lembram, né? Do carnaval de Marchinha, né? De muitos anos atrás, que era matineira, família, cara. Você ia com seu filho, né? Com a sua esposa. Não tinha putaria, não tinha camisinha, jogava em algum lugar, não tinha. Era uma coisa assim, divertida, né? Esse aspecto é importante para o carnaval, né? O carnaval ele é uma coisa importante, como outras festas, né? Como o Natal é importante, né? Natal que é uma festa o quê? É uma festa de inverno, né? É uma festa de encontrar a família, né? De comer, né? De lidar com aquelas questões ali, né? Tranquilo? tranquilo. Bom, só para terminar rapidamente, né? Queria só que a gente passasse por esse juramento, né? Que é o juramento de Hipócrates. Ele até hoje ele é pronunciado pelos médicos, né? Até hoje, né? Eu destaquei algumas coisas aí que eu vou pontuá-las, para não ler tudo porque vai ficar muito longo, né? Mas ele fala que ele jura, né, por Apolo. Quem é o Apolo? O Apolo é o pai do Esculápio, né? Ou seja, o Apolo é o deus da harmonia. Então ele jura pelo Apolo, o deus da harmonia, jura pelo Esculápio, que se tornou o deus da medicina, filho de Apolo, jura por Ídia. Ó, Ídia, na verdade, né, é uma deusa menor do panteão grego, de onde vem a palavra higiene. Ou seja, é a deusa da limpeza, da purificação. E jura por Panaceia. Panaceia é uma outra divindade menor que significa solução para todos os males, né? Então, como é que começa o juramento? Ó, eu juro por Apolo, médico, eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, por Ígia, por Panaceia e por todos os deuses e deusas, a quem conclamo como minhas testemunhas, juro cumprir segundo o meu poder e minha razão. Olha só a razão ali, né? E minha razão. Ou seja, a cada momento eu não vou repetir o meu tratamento. Eu vou olhar e ver que tipo de tratamento cada pessoa merece. Porque cada um merece um tipo de tratamento diferente. A promessa que se segue: estimar tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte, fazer vida comum e, se necessário for com ele, partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-las, sem remuneração e nem compromisso escrito, fazer praticar dos preceitos, das lições de todo o resto do ensino, meus filhos e os meus mestres e os seus discípulos, inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém só a estes. Essa parte do juramento aqui é o quê? É o médico falando que ele assume um juramento de treinar outros médicos dentro daqueles templos a Esculápio, né? Ou seja, um médico está proibido pelo juramento de Hipócrates de esconder a informação de outro médico, de esconder um medicamento, de esconder um tratamento, de cobrar para ensinar esse tratamento para outra pessoa. Olha que coisa interessante. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento,
nunca para causar dano ou mal a ninguém. A ninguém darei com prazer nem remédio mortal, nem um conselho, conselho que induz a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Ou seja, o médico faz um juramento de não fazer mal para o paciente dele, nunca fazer o mal. Sempre procurar o bem. Né? Conservarei imaculada a minha vida e a minha arte. Não vou vender a minha arte, não vou ser um assassino, não vou ganhar dinheiro à custa do sofrimento do outro. Né? Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. O que é a talha? Talha é a cirurgia para retirar a pedra da vesícula. Naquela época, na época de Hipócrates, essa cirurgia era assim. Você fazia a cirurgia, era um negócio horroroso, e assim, a cada 10, 8 morria. Por quê? Porque não tem as técnicas, né? E aí, quem fazia isso, né? Quem fazia isso eram práticos, né? Eram pessoas, né? Que se colocavam na posição de, bom, já que não tem outro jeito, né? Vamos fazer o que dá para fazer, né? Vamos tratar aqui e se morrer, morreu, né? Então, o médico, ele naquele momento, hoje não tem mais isso, né? Essa parte saiu, né? Mas naquele momento, ele achava que fazer essa cirurgia era pior do que deixar o paciente morrer. Né? Porque você vai causar um sofrimento para o paciente e a chance dele morrer é muito grande. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens vivos ou escravizados. Ou seja, não usar a profissão para seduzir, para ter acesso, né, à mulher dos outros. Né? Aquilo que, no exercício fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade, eu tiver visto e ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Ou seja, sigilo, né, médico-paciente. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida da minha profissão, honrado para sempre entre os homens, se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Impressionantemente, né, não se trata só de um médico, mas de um filósofo aqui, né? O Hipócrates é um filósofo que criou uma teoria médica que trabalha corpo, alma, espírito, política, vida social e a ética, que é a virtude. Tudo misturado. Perfeito. Um dos caras, só para terminar, que no Brasil mais se aproximam desse tipo de saúde integral, saúde hipocrática, é o médico chamado Lair Ribeiro. Muita gente não gosta dele, mas o que ele fala? Por exemplo, ele fala que é fundamental que você tome sol, porque o sol é um dos melhores remédios que a natureza proporcionou ao homem. Se você vai pegar, né, as indicações do Lair Ribeiro e vai comparando com as indicações do Hipócrates, vai ver que ele está fazendo o quê? Uma retomada ao conhecimento hipocrático que via o homem como um ser integrado com a natureza. Não é o médico só do medicamento, só do omeprazol, né? Só do Tilenol, né? É o médico que pensa como você pode melhorar a sua vida como um todo. Né? É o médico da vida como um todo. Beleza, pessoal? Beleza. Show. Então matamos o Hipócrates na hora